Hello, Larry Learner! Seja muito bem-vindo para mais uma aula de inglês do nosso curso. E na aula de hoje nós vamos iniciar a Unit 9. Estamos aí em reta final do curso, gente. Então, assim, é muito bom que você tenha ficado comigo até aqui. E a gente vai estudar essas últimas unidades, vai vir a 9, vai vir a 10, mais alguns bônus aí para você. E eu espero que você esteja gostando do curso. Como, antes de mais nada, já pega aí seus materiais, seu caderno, sua apostila, sua água, que é muito importante, water, ok? Drink water. Põe o celular no modo avião, porque a aula de hoje é muito boa também, como todas as outras. Vamos começar com a correção da homework da aula passada, tá? É bem simples a homework, eu vou ler e você vai repetir. What will the baby do? The baby will cry. O bebê vai chorar. What will she do? She will eat a hamburger. What will the woman do? The woman will drink something. Bem tranquilo aí, você já concluiu 80% da apostila. Vamos para o 90%. Então, agora eu vou tocar o áudio e você já sabe como se comportar. Você vai ouvir duas vezes e depois dessas duas vezes você vai fazer a análise da sua compreensão. Então, vamos lá com o áudio duas vezes. Unit 9, Text. Hey, Mary. Why are you in a hurry? I'm going to have a medical appointment and I'm late. Oh my god. Really? I can help you and give you a ride. Why are you going to have a medical appointment? Are you okay? I have a headache right now, but I'm just going to get a checkup. Mais uma vez, vamos lá. Unit 9, Text. Hey, Mary. Why are you in a hurry? I'm going to have a medical appointment and I'm late. Oh my god. Really? I can help you and give you a ride. Why are you going to have a medical appointment? Are you okay? I have a headache right now, but I'm just going to get a checkup. Ótimo. Preste atenção no que você compreendeu agora da segunda vez. Mesma coisa, professora, eu entendi os dois. Perfeito, então. Quer dizer que você ou entendeu tudo, ou talvez não conseguiu avançar muito. Mas essa compreensão que você tem já da diferença entre a primeira e a segunda vez, ela já ajuda demais. Agora nós vamos fazer a leitura. E nessa leitura, a gente vai entender o que estava sendo dito nos áudios. Vamos agora fazer a leitura dos textos, tudo bem? Então vamos lá, eu vou ler e você vai repetir. Hey Mary, why are you in a hurry? I'm going to have a medical appointment and I'm late. Oh my God, really? I can help you and give you a ride. Why are you going to have a medical appointment? Are you okay? I have a headache right now, but I'm just going to get a checkup. Então, um texto bem simples, bem tranquilo, tá? Para que você consiga assimilar, tudo bem? De forma mais natural. E aí ela pergunta por que a Mary tá com pressa. Aqui tem in a hurry. In a hurry significa com pressa. Medical appointment, então atendimento médico, consulta médica. Give you a ride, dar uma carona. E aí a gente vai conversar sobre sintomas e vocabulário sobre medicina, tá? Tudo bem? Então essa unidade vai ser voltada para isso e para continuar as nossas atividades em relação ao futuro. Você já aprendeu sobre o will, agora vai aprender sobre o going to. Vamos então agora para o warm up. What are you going to do now? O que é que você vai fazer agora? Você vai responder para mim. E aí você já sabe, é só seguir a estrutura. Eu vou colocar aqui para você para te ajudar. I'm going to study English. I'm going to watch a class.
tá? Então, você vai falar I'm going to e aí finalizar a sua frase. Tudo bem? Não se esqueça de ir colocando tudo num PDF, como de costume, ou no seu caderno para depois me mandar tudo de uma vez, tá? Vamos para os vocabulários. Repita comigo. Headache. Headache, dor de cabeça. Wound. Wound. Wound seria uma ferida, um machucado. Essa palavra em específica significa machucado e ela tem variações de pronúncia, tá? Você também pode ouvir as pessoas falando wound, 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 tá? Ela vai variar um pouco, mas é a mesma coisa, só tem pronúncias diferentes. Significa machucado. Headache, dor de cabeça. Wound, machucado. Cold, frio, tá? Ou gripe também. Medicine. Medicine seria um medicamento. Ou medicina também, mas é mais usado para medicamento. Injection. Injection ou shot. Seria a injeção, tá? E to heal. To heal, curar. Tudo bem? Curar, sarar. Faça uma frase para cada palavra e aí você já pode também fazer o practice da página 119, que são 3 frases, e eu vou retomar aqui para corrigir com você já já. Então, vou pegar aqui a correção com você, e aí se você já fez, você pega, se não fez ainda, termina de fazer. Number 1. My headache is so strong. I'm going to take medicine. Minha dor de cabeça é tão forte que eu vou ter que tomar remédio. Number 2. I'm always having a cold. I'm going to get an injection. Então, tô sempre tendo resfriado, vou ter que tomar injeção. To get an injection. Ou to get a shot, tá? Number 3, time heals all wounds. Time heals all wounds. O tempo cura todas as feridas. Bonita essa frase, né? Vamos ver agora aqui um pouquinho sobre horários. Eu vou ensinar você a falar sobre horas em inglês, tá? É um assunto bem diverso, porque existem várias formas de você falar sobre horas em inglês. Eu vou te ensinar a gramaticalmente correta e a mais simples também, mais usada. Essa questão dos horários, ela varia bastante, tá? Porque existem formas mais antigas e tradicionais e formas mais simples que servem para otimizar a forma de falar os horários. Então, vamos lá. Para falar a hora exata, você vai falar o'clock, tá? Então, ó, o'clock significa em ponto. Por exemplo, 10 o'clock, 10 horas em ponto. Tudo bem? Então, o'clock em ponto. A gente vai ter essas explicações aqui na próxima página, tá? Quarter significa 15 minutos. Seria um quarto de uma hora, né? Então, uma hora tem 60 minutos, 15 minutos. Quarter. Half, que é esse aqui de baixo, é metade, tá? A hora, ela é dividida em 2 quadrantes, duas partes, né? Temos do 0 ao 30, de 0 minutos aos 30 minutos, e temos o modo de 30 minutos até a próxima hora. Então, presta bem atenção. Para você falar os horários que vão do 0 ao 30 minutos, você vai falar a hora, tá? E a forma que está aqui. Então, você tem 2 formas. Você pode falar, tipo assim, quero falar a hora 10h15. Então, 10h15. Aí você vai falar quarter past 10. Quarter past 10. Então, 15 minutos passados de 10. Quer dizer que é 10h15, tá? Também tem pessoas que falam dessa forma aqui. 10 quarter past. 10 quarter past. Então, 10h15 passados. Então, são as 10 horas e passaram 15 minutos, tá? Quarter past 10 ou 10 quarter past. Só que aí,
é muito chato ter que ficar decorando o quarter, ter que ficar decorando a ordem, a sequência das palavras. Então, você pode falar de um jeito simples também. 10 and 15 minutes. Ah, it's 10 and 15 minutes. 10 e 15 minutos. Não tem problema nenhum. Na verdade, existem N formas de falar as horas. Então, você pode ou usar o jeito tradicional ou usar o jeito padrão. E não vai mudar o significado. Pelo contrário, você tem tantas formas que você pode encontrar aquela que mais faz sentido para você. O que eu gosto de falar para os meus alunos sempre é: fale de um jeito que você gosta, que te faz entender melhor, mas saiba que existem outros jeitos, para que quando alguém usar com você, você não fique perdido. Você não usa daquela forma, mas você sabe que existe, então se usarem com você, tá tudo bem. Por isso que eu gosto de ensinar todas as formas de falar as horas, tá? Então, sempre que passar um horário, você vai falar o minuto que passou, mais a palavra past, mais a hora, tá? Igual da primeira forma aqui. Então, passaram 15 minutos de 10 horas. Quarter past 10. Oh, it's quarter past 10. Quarter past 10. Tá? Ah, e passaram 25 minutos. 25 past 10. 25. Você vai escolher aqui o do ladinho. Falar a palavra past e a hora que você está querendo usar. Tá? Ah, quero falar que são 8h30. Half past 8. Half past 8. São 8h30. Tá? Quando passa dos 30 minutos, você vai falar o minuto mais o to e a próxima hora. Seria tipo 10 para 5, 10 para 6. Você entende? É a mesma coisa em inglês. 5 to 6. Quer dizer que são 5h50. Por quê? Porque não, perdão, 55, porque faltam 5 minutos para chegar nas 6 horas. 5 to 6. Tá? Então, essas são as formas de falar as horas. Você pegar o minuto que passou, mais a palavra past e a hora atual, e depois dos 30 minutos você falar a quantidade que falta de tempo para a próxima hora. Parece complicado, mas é igualzinho a gente usa no português. Tipo, muito igual, tá? Não tem tanta diferença assim. O que vai complicar mesmo é você ficar decorando as formas, né? E de sequência, e tanto mais past, mais a palavra tal. Isso pode acabar confundindo você. Então, eu indico que você comece usando a forma natural. 10 e 15. 10 and 15 minutes. Aí, 10 e 50. 10 and 50. Entendeu? São 11 e 50, né? 11 and 50. 11 50. Tá? Vai usando essas formas mais simples, que a pessoa vai entender você. É a forma que eu uso. E depois que você se sentir mais confortável, se você quiser trocar para a forma tradicional, não tem problema nenhum. Tudo bem? Eu até deixado aqui na barra de pesquisa para você ver que existem várias formas. Eu pesquisei ali justamente para confirmar todas as formas. E o que eu quero dizer para você é que você não precisa saber usar tudo, só precisa entender, ter uma noção para quando alguém usar com você, tá? Talking about the time, falando sobre o tempo. O'clock, em ponto. Quarter, 15 minutos. E aí você vai ter nomenclaturas como AM, que seria antes do meio-dia, ou seja, a parte da manhã, e PM, que é depois do meio-dia, tá? Frases muito usadas para perguntar sobre hora. What time is it? Que horas são? E what's the time? Que também significa que horas são. E usamos a preposição at para falar sobre horas. Por exemplo, a minha festa vai ser às 8 horas em ponto. My party will be at 8 a.m. p.m., actually, né? Porque acho que ninguém dá festa às 8 horas da manhã. Então, para você se acostumar com horários, você vai ter que fazer muitos exercícios de olhar o ponteiro e identificar. E tem um monte deles aqui na internet. Aqui no PDF que você vai baixar de suporte do módulo, eu vou deixar uma lista de exercícios sobre horas para você ir praticando, tá bom? E à medida que for surgindo dúvidas, você pode me procurar que eu te ajudo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora você vai fazer frases usando as horas. Tudo bem? Você pode escolher as horas que você quer testar, tipo, colocar o número e escrever. Ou você pode pegar exemplos na internet, tipo assim, nossa, olhei aqui, tá essa hora, como é que seria em inglês? Colocar também. O importante é você praticar, anotar
e me enviar para eu corrigir para você. E é claro que eu vou deixar frases para você fazer para executar também. Aqui eu vou deixar para você 5 frases, 6 na verdade, para você traduzir e eu volto para corrigir quando você terminar. Então, vamos para a correção. Eu vou ler só a parte que está em inglês e você repete. Number 1, what time is it? It's 6:30. Number 2, my cousin is going to arrive at 8:30 p.m. We are going to sleep at 10:45 p.m. Number 4, our class is going to start at 8 a.m. Number 5, her meeting starts at 7 o'clock. Number 6, they don't like to wake up before 8 o'clock. Tudo bem? Agora vamos para as próximas palavras. A primeira palavra é appointment. Appointment, que seria uma consulta, tá? Segunda, to schedule. To schedule, que seria agendar. Terceira, medical test. Medical test, teste médico, tá? Vamos ver algumas curiosidades. A tradução de appointment, na verdade, significa compromisso, tudo bem? Só que consulta em inglês também significa carry. Olha só, né? Então, cada palavra em si tem a sua própria tradução. Só que em inglês, quando a gente fala uma consulta com o médico, a gente não fala exatamente consulta, mas sim um compromisso, porque você agendou um horário com o médico, então você tem que respeitar esse horário e ir até lá. Por isso que nós falamos medical appointment e não medical care, tá? Porque consulta em inglês, esse care tem o sentido de você pegar uma informação e voltar. E em inglês, o ato de você ir até o médico é mais um compromisso, um respeito de horário que vocês dois agendaram, tá? Isso para qualquer profissão. Tudo bem? I want to schedule a medical appointment, please. Agora você. Tudo bem? Então, é uma curiosidade aí bem interessante. Mais 3 palavras que eu vou ler, você vai repetir, escrever frases e depois traduzir as que eu elaborei. Number 1, fever, que é a febre. Blood, sangue. Patient, paciente, tá? São 6 frases, porque são as 3 antes da curiosidade e as 3 agora depois da curiosidade, tá bom? E aqui no Practice da página 1, 2, 3, que legal, você vai ter 3 frases para fazer e quando você terminar, você volta para a gente corrigir, tudo bem? Então, vamos para a correção. Number 1, repita aí comigo. I believe our patient has a fever. He's very hot. Number 2, when will we schedule her medical appointment? Number 3, Joanna is going to have a blood test. Ótimo, né? Dúvidas você vai anotando aí também, por favor. Mais palavras para aprendermos, mais 6 palavras. Primeira palavra, health. Health significa saúde. Segunda, sick ou também ill, que significa doente. Terceira, to sneeze. To sneeze, espirrar. Quarta, to cough. To cough, tossir. Prescription. Prescription, que é uma receita médica para você pegar um medicamento, tá? A prescription. And sick note. Sick note seria aquele famosa anotação
para você não precisar ir trabalhar ou ir para a escola, hein? Sabe? Um atestado médico. Tudo bem? Faça suas frases e aí pausa essa aula, faz e a gente vai continuar, tá bom? Não deixe para fazer depois, senão você vai acumular e depois vai se perder. Agora tem outra curiosidade para você em relação a esse meio médico, tá? Quando a gente fala de médico, a gente chama ele geralmente de doctor, né? Só que existe um termo especial para clínicos gerais. Então, clínico geral é o médico que resolve de tudo um pouco, né? Ele é o ponto de partida para depois você ir se especializando em áreas da saúde. E esse termo, ele é chamado de GP, GP. Significa General Practitioner. Parece um trava-língua, né? General Practitioner, que seria um médico que trabalha com de tudo um pouco, tá? Vamos ler frases. General practitioners refer patients to other medical services for urgent and specialist treatment. Então, eles são os médicos que fazem encaminhamento de serviço de médicos específicos. Tudo bem? Acho bem interessante essa informação e pouco ensinada, pouco falada. Na página 125, você vai ter aí 7 frases para traduzir. Traduze-as. Que chique, né? E eu vou voltar aqui com você para corrigir. Então, vamos para a correção. Number 1. Andressa's health isn't good. She's always sick or she's always ill. Number 2. I'm going to run tomorrow. I need to get healthy. Number 3. Do I need a prescription for this medicine? Number 4. He coughs a lot. He will need a sick note. Number 5. Lisa is sneezing a lot. Maybe it's COVID. Number 6. I'm going to do a blood test. Number 7. I think the doctor will be angry when I visit him because I'm forgetting to take my medicine. E sim, a gente fala to visit the doctor, visitar o médico, em inglês, tá bom? Então, vou encerrar esta aula por aqui. Na próxima aula, vamos continuar a gramática, tudo bem? Falando sobre going to. Então, se você terminou tudo, me envie as atividades e esteja preparado porque a aula que vem também é maravilhosa. I see you in the next class. Bye, bye.